Bate é o novo mangá estrela da Shonen Jump. Tem de 5 a 6 capítulos, mas desde o seu primeiro conquistou uma legião de leitores, além de ter um impacto significativo no ocidente. Como um mangá de roteiro normal pode ter chamado tanta atenção? E será que já dá para chamá-lo de sucesso, mesmo sem ter nem mesmo o primeiro volume fechado? Eu irei debater isso e muito mais aqui nesse vídeo. Os pontos fortes, os pontos negativos e a ótica por trás do segredo de Kagura Bate. Olá galera, eu sou o Gui Tassiano, seja bem-vindo à Zona OP. Sim, um mangá que deu muito o que falar. Galera, a leitura dele foi muito requisitada desde o seu capítulo 1. Ainda está sendo bem ranqueado, até mesmo agora na Mangá Plus, como muito lido. Mas a questão é, será que isso já é o suficiente para ele ser chamado de sucesso? Não seria um equívoco romântico a galera já chegar e dizer capítulo 1 estourou, todo mundo lendo, é sucesso, é sucesso? Não seria meio que a pessoa agir com muita emoção? O que faz um mangá ser chamado de sucesso? Bom, galera, primeiramente, para entendermos isso, vamos ver os reais pontos fortes de Kagura Bate e os pontos que lhe deram tanta atenção para que tantos leitores o procurassem para lê-lo. E já vou lhes adiantando, não é a história de Kagura Bate que chama tantos leitores para conhecê-lo. Não. A história de Kagura Bate, em termos de estrutura, é uma história bem mediana, uma história bem normativa. Na verdade, o recurso da vingança como jornada é uma técnica e uma metódica de roteiro até preguiçosa, se o autor não colocar diferenciais na jornada do herói. É muito fácil, galera, o plot do cara em busca de vingança. É muito fácil, simples e até mesmo amador. Eu recebo aqui no RPG muitos plots de vingança, porque é mais fácil para os jogadores explicarem o motivacional do seu protagonista. Então você não tem tanto trabalho em desenvolver, em construir o motivacional, o gatilho e as camadas do seu personagem. Em vez disso, você simplesmente diz: a família dele foi morta num acidente de carro, o cachorro também morreu, todo mundo morreu, quem virou o carro da galera foi Don Riccadoni, então agora o protagonista que sobreviveu tem que ir atrás de Don Riccadoni para se vingar. Esses são os plots genéricos que a galera usa muito, já para criar personagens berés, sem se esforçar tanto para substancializá-los, e assim vai. Kagura Bate segue esse rumo. Mas é estranho eu lhe dizer isso, porque talvez você não conheça ainda, não tenha lido nem o primeiro capítulo de Kagura Bate. Por favor, você tem que ter lido para manjar desse vídeo. Mas eu vou lhe explicar. Kagura Bate conta a história de um aprendiz de ferreiro, na qual o pai dele criou espadas lendárias que pararam a guerra. E em um ponto que a gente é apresentado a ligação do personagem principal com o seu pai, em algum momento, magos invadem a sua casa, matam o pai dele e roubam as espadas. Pela morte do pai dele por magos, agora o prota pega uma das espadas do seu pai que foi deixada para trás e começa sua jornada de vingança contra esses magos. Viram só? É o famoso arquétipo do guerreiro errante em busca de vingança. E se o autor não trabalhar bem a longo prazo, ele vai virar só um personagem qualquer, solto pelo mundo, para promover luta barata. Porém, o autor já começou a fazer um certo diferencial, anexando outro elemento importante a essa vingança que eu vou falar mais à frente. E os requisitos formulares para Kagura Bate também são repetitivos. Por exemplo, ele segue à risca a fórmula shonen padrão. Ele tem como seu principal signo de poder, signo de combate, ou o punho ou a espada. Essa é a fórmula padrão do protagonista shonen. E aqui não é exceção. Aqui não tem o punho, mas ele tem a espada. A espada como iconografia para o herói shonen. O herói shonen com uma espada em meio a uma busca. A busca de algo. E que busca é essa? Como eu falei, para dar uma pimentada no plot de vingança e um diferencial para não ficar só, ele quer tirar satisfações com os magos,
Como os magos roubaram as 6 espadas lendárias do seu pai que pararam a guerra, o prota tem como objetivo buscar cada uma dessas espadas, recuperá-las, pois um ferreiro é responsável por aquilo que suas espadas causam no mundo, e ele não pode deixar as espadas do seu pai soltas assim. Pô, isso eu achei da hora, isso eu já achei uma pitada de diferencial, porque tudo que é simples e tudo que alguns podem chamar de genérico, querendo ou não, tem uns brilhos, tem uns apontamentos que são bons de serem coletados, são bons de serem diferenciados. E essa busca pelas espadas e a mitologia, tanto em estética quanto em poderes, que as espadas podem trazer para a trama e para a envergadura do mundo, já coloca sim um certo potencial e um diferencial a longo prazo da história de vingança do protagonista. Ah, menos mal, não é o roteiro de um jogador de RPG com pressa para montar personagem. Pelo menos espero que não seja. Como eu disse, é a longo prazo. Essas críticas que eu fiz primeiro são equivalentes aos capítulos 1, 2, ao longo do capítulo 3, 4 tal. O mundo vai ganhando uma certa visibilidade, uma certa envergadura. Temos magos, temos guerreiros com espadas, tem uma Yakuza contratando ambos como guarda-costas, como executores. Isso já está dando uma forma ao universo do autor. Mas é cedo demais para dizer que o mundo é imersivo, porque o autor ainda não abriu o mundo. A palavra-chave e o equívoco de muitos ao analisarem Kagurabachi é quererem datarem ou carimbarem as coisas com imediatismo. O primeiro capítulo ter muitos leitores não torna ele um fenômeno ainda. Quais os pontos fortes que levam à leitura de Kagurabachi? Que contagiou tanta gente assim para ler? O roteiro é bem básico, então por que tanta leitura? Vamos lá! 1. A carência da fórmula. Leitores estavam carentes por essa fórmula repetitiva do shonen. Eu estava estudando alguns artigos, alguns lançamentos de obras shonens, e é importante o tempo em que uma obra é publicada. Lá para 2012, se eu não me engano 2012, um pouco antes de 2012, obras de Battle Shonen eram rapidamente destruídas pelos mangás da época. Na época que estava sendo publicado Bleach, One Piece, Toriko e Naruto, nessa época era muito inviável você publicar um Battle Shonen, porque quando você publicava um Battle Shonen, ele iria competir com esses no top, e ele seria destruído. As fórmulas de novos Battle Shonens iam ser destruídas por veteranos, por mangás veteranos. Lá para 2014, se criou, após uma sequência de obras não Battle Shonens, obras bem presentes, um espaço para que novos Battle Shonens fossem publicados, fossem engajados. As pessoas estavam carentes, pois já tinha terminado muitas dessas outras obras. Então, o momento que Kagurabachi chegou agora, por mais que tenhamos bons shonens de batalha, temos uma demanda crescente nos últimos anos de obras que são sutilmente diferenciadas de um shonen padrão, de um shonen básico. E acabou que essas obras formaram meio que a imagem no mercado. E agora surgiu Kagurabachi sendo o mais clichê possível. E muitos leitores, tanto antigos quanto aqueles que querem o mais do mesmo, tá ligado? Uma certa nostalgia, leram a fórmula shonen através de Kagurabachi e se fissuraram na leitura. Então, muitas dessas leituras iniciais estavam porque as pessoas estavam com saudades de um shonen padrão e de um shonen mais emblemático e descarado possível. E chegou Kagurabachi para lhes entregar isso com um prota atraente, com o símbolo da espada, com o elemento da jornada. Além de Kagurabachi ganhar muitos leitores e sustentar os leitores com uma característica até difícil, mesmo para os mangás veteranos de Battle Shonen, que é uma limpa amostragem. Ele tem um traço limpo. Os quadros, os desenhos de Kagurabachi são limpos. Você entende o que está acontecendo. Por exemplo, Boku no Hero é horrível. Tem hora que Boku no Hero dá uns golpes que você entende bosta nenhuma lá. Fica tudo poluído. Kagurabachi é limpo. É visualmente agradável. E o mangá não se trata só de texto. O mangá se trata de absorver as imagens, de absorver o quadrinho. Tudo que é colocado dentro de um quadrinho, ele também conta uma história visual. E quanto mais limpo, quanto mais bonito for esse visual, fica mais fácil de absorvê-lo. E isso é um ponto muito positivo para que Kagurabachi não perca leitores que se aventuraram em lê-lo.
Outro elemento que deixou todo mundo molhadinho para ler Kagura-bate de montão é o pseudo-gore. Sim, o pseudo-gore. Quando Kagura-bate estreou, o que mais circulou nas redes sociais, o que mais circulou em todo canto, foi as páginas em que o protagonista despedaça os inimigos. Cada golpe de espada, ele corta legiões de pessoas, desmembra. O protagonista já chega raivoso, já chega sanguinolento. Embora não seja aquele gore que dê a doer os olhos ou deixa a galera mal do estômago, não tem osso voando, não tem tripa, não tem veinha pra fora, ainda assim é um esquartejamento que principalmente o público masculino gosta de ver, gosta de sentir como se um tabu fosse quebrado a um protagonista sair despedaçando a galera. E essas páginas de despedaçar circularam em tudo que era canto e convidaram muitos leitores para acompanhar Kagura-bate, principalmente no Ocidente. Na América, nos Estados Unidos, a galera adora uma violência e caiu junto para a leitura. Então esses são os 3 pontos iniciais que alavancaram tantas leituras. Então esses 3 pontos fazem sim com que se conquistem muitos leitores, sem necessariamente ter uma fórmula inovadora, uma coisa bem diferentona, porque Kagura-bate não tem esse diferentão ainda. Por isso, galera, eu não acho correto o termo sucesso. O cara lançou um capítulo, 2, tá tendo muitas leituras, ainda não é sucesso. E sim, uma demanda, um interesse, um refúgio por essa fórmula mais simplista, mais básica do Kagura-bate e que agrada os leitores que estavam com saudade dela. Não é sucesso, a não ser que se mostre inovador, a não ser que conquiste um pódio. E sucesso, galera, é conquistado a longas distâncias, a longos períodos de publicação. Há muitos desafios com o andar de um mangá. Ele não pode ser mediado apenas pelo início. Com essa gama de leituras, Kagura-bate pode se mostrar um mangá promissor e com potencial de crescer e virar um dos carros-chefes da Jump, sim. Mas por enquanto ele é apenas um mangá com uma boa estreia. Você pode até chamar de uma excelente estreia, mas sucesso é coisa de longo prazo. E ele ainda não tem esse longo prazo. Ele não fechou nem o primeiro volume, galera, pra gente contabilizar como foi as vendas do seu volume fechado, que é muito importante para a métrica dos japoneses. Então, quando o mangá chama a atenção no capítulo 1, a gente fala potencial. Em Bakuman, o Shinta Fukuda traz uma crítica real do sistema da Shonen Jump e que Kagura-bate pode passar. Ele critica que todas as obras shonens, para não serem canceladas de maneira precoce, elas têm que chamar a atenção do leitor, têm que entregar o seu melhor nos 3 primeiros capítulos. Ou seja, o mangaka queima seus recursos e entrega o melhor, o mais convidativo, o traço mais bem feito nos 3 primeiros capítulos para poder conquistar público. Depois disso é desafio. Então, se Kagura-bate foi bem nos 3 primeiros capítulos, ele teve tempo antes da publicação, ele teve tempo para preparar muito bem esses 3 primeiros capítulos. O desafio começa agora, no semanal, quando toda semana ele terá que entregar um novo projeto, novos recursos, novos fascínios e ver se a peteca não cai. Esse é o desafio que sim, vai provar que Kagura-bate a longo prazo possa ser tratado como fenômeno. E se você não acredita em mim, temos exemplos de muitos mangás que abalaram nos seus primeiros capítulos, foram significantes para o Ocidente, mas foram cancelados pelos japoneses de todo jeito, como é o caso de Takamagahara. Foi um Battle Shonen com muito potencial, começou até bem, cancelado. A Yashimon, recentemente, teve uma grande propaganda, um grande anúncio, teve divulgações como um novo rosto da Shonen Jump, um novo mangá de sucesso que aconteceu, foi cancelado. E também Hungry Joker, que teve um impacto significativo para o Ocidente, um dos maiores impactos dos últimos 15 anos de serialização, mas mesmo assim, Hungry Joker foi cancelado. Então, começar bem não é garantia que é um sucesso, é o andar da carruagem que vai marcar, galera. Kagura-bate tem que enfrentar isso, senão ele pode virar algum desses outros mangás que começam bem e são cancelados, porque o estoque de história do autor cai na mesmice ou se acaba. E um dos maiores desafios que Kagura-bate vai enfrentar, galera, é
essa segmentação de prazos, tem que cumprir prazo, tem que cumprir prazo, será que o autor vai manter esse desenho? E também o emblema do seu personagem para os japoneses, pode ter ganhado ocidentais, mas o que pesa mais é os japoneses. O protagonista, galera, eu gosto dele, mas ele é estoico, ele é muito serião. Mesmo que seja tratado de forma de piada, os japoneses não gostam de protagonistas estoicos, que não mostram tanta emoção. O próprio protagonista de Hungry Joker não era querido pelos japoneses, eles não curtiam tanto porque ele mal dava um sorriso, porque ele não se expressava. O Buck de Bakugou é um anime que eu gosto muito, mas o protagonista era estoico, os japoneses odiaram. Geralmente esses protagonistas são muito sérios, eles não curtem. Eles curtem aquele padrãozão shonen do protagonista que esmurra, que tem várias falhas, que é idiota. Por algum motivo eles curtem isso. Personagens sérios demais não os agrada e isso pode pesar na hora de Kagurabachi receber votações no toque. Veredito! Mesmo que eu goste, que sim, eu estou gostando de ler Kagurabachi, na medida, né, no sapatinho, mas o veredito desse vídeo é que não importa se o começo foi muito estrondoso, ele só pode ser chamado de sucesso a longo prazo. Eu fiz uma enquete e a grande maioria já tinha com essa ideia como intuito, pelo menos já estavam sapientes. Parabéns a vocês do meu canal, já estavam sapientes que sucesso não dá para ser considerado no começo. Porém, com um começo tão estrondoso assim, ele pode ser chamado de uma obra com um alto potencial de crescimento. Falta o mundo receber envergadura, o mundo ser dimensionado, falta novos antagonistas sérios serem apresentados, novos personagens formarem a equipe do prota. Falta muita coisa ainda rolar. Ele está engatinhando o Kagurabachi e sem dúvida tem potencial para se tornar algo muito top no futuro. Ficando por aqui, galera, um forte abraço a todos vocês e valeu!